Amigos do Cartola, boa noite. Pontualmente 19 horas 40 minutos em terras bugrinas. Está no ar mais um editorial do Amigos do Cartola para que vocês possam tirar suas conclusões, fazer suas reflexões e iniciar um debate futebolístico, que aqui é o canal para isso. Hoje, 10 de maio, é dia de comemoração. Comemoração pelo Dia das Mães. Essas pessoas responsáveis em projetar durante 9 meses grandes craques de futebol e grandes comandantes, treinadores de futebol. E a palavra treinador de futebol, nesta pandemia, voltou à tona e, pasmem vocês, trazendo medo e sombra para aquela mídia que trouxe de fora um português tentando mudar toda a tradição da Canarinho. Mas depois da tempestade vem a bonança. E aí o Brasil não cai nessa e existe um movimento muito forte de resgate do futebol brasileiro, a forma do Brasil jogar, que este cronista vinha falando há muito tempo e que agora veio à tona essa discussão. E nada melhor do que ele para ser o protagonista dessa discussão, que a gente também homenageia nesta noite de domingo. Parabéns, professor Lucha, o nosso Vanderlei Luxemburgo, 68 anos de idade, o melhor treinador do mundo. E este é o nosso editorial. Um editorial, sim, onde há ele, há esperança da mudança. Este é o título do nosso editorial. Meus amigos, a semana tá avançando, né? Cada dia mais a gente tá vendo aí as notícias do futebol brasileiro. Libera treino, Carioca começa, Carioca não começa. Vasco e Flamengo já assinaram termos que podem começar, porém já tem 38 atletas contaminados lá no Ninho do Urubu. Fluminense e Botafogo não aceitaram, tá? A Bundesliga, a Bundesliga vai começar agora, ou tem previsão de início agora em maio, tá certo? Ou seja, o campeonato, a bola vai rolar aos poucos, mas o Brasil ainda inicia a discussão do que é melhor. E aí, ele apareceu. Enquanto alguns profissionais da bola, idolatrando quem não é da terra, tá? Ouviram deste treinador se era momento de jogar no Brasil, se era momento de voltar, se não era momento de retornar. Aqui nós temos sangue, nós temos gente que joga bola aqui dentro. E ele voltou à tona dando a sua opinião, dizendo que não era momento de voltar ao futebol. E aí, neste seu aniversário de 68 anos, uma série de recordações a gente traz aqui para alimentar a memória, ou simplesmente para tirar da amnésia futebolística alguns clubistas que esqueceram quem foi Vanderlei Luxemburgo. E mais uma vez, o professor Lucha inova. E o mundo vai contar essa história. Enquanto muitos estão parados sem botar seus times para treinar, tá? Ou simplesmente preocupados em renovar contrato de 2 milhões de euros, tá? O Lucha já usa toda a sua tecnologia digital para fazer o Palmeiras manter a forma. Cuidado com o Luxemburgo, hein? Cuidado com o Luxemburgo pós-pandemia. E aí, graças a Deus, tá? Vários jogadores começaram o movimento apoiando o FBTF, que não é novo esse termo, mas é um termo que se
que veio à tona depois da pandemia. Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Sendo eles Vanderlei Luxemburgo e o professor Oswaldo Oliveira, trazendo a discussão para a valorização dos técnicos brasileiros. E que muitos caíram no conto da carochinha, alegando que os técnicos brasileiros são ultrapassados. Lógico, tem que manter uma narrativa, porque 40 anos sem ganhar Libertadores, tinha que ganhar uma Libertadores. E aí não poderia dizer que o técnico que ali está, ele é mais um treinador, não é o melhor treinador. Tem que dizer que é o melhor treinador. Me surpreende 3 pessoas, 3 clubistas, futebolistas, que embarcam nessa narrativa e defendem essa narrativa. A saber, o senhor Robson Moreno, que antes era do Cartola e hoje está no privado. Professor Guzmão, do Clube da OC. Me admira o professor Guzmão rechaçar o futebol brasileiro em nome de um treinador que chegou ontem e que não ganhou nada. Professor Batista, do Clube da OC. Esses 3 nomes, essas 3 mentes, esses 3 formadores de opinião futebolística, vai arrastando uma série de seguidores que só assistiram futebol pelo YouTube. E muitos seguem. E aí cria-se, infelizmente, esta narrativa de que técnico brasileiro não sabe treinar. Mas este cronista aqui está para provar ao contrário e derrubar todas essas narrativas desses 3 futebolistas que estão a serviço de um time midiático. E que a pandemia já está mostrando que após isso já era a mídia futebolística do Clube de Regatas Flamengo. Luxemburgo, como sempre a história conta, foi o maior e é o maior estrategista de esquema tático do mundo. Ei, acordem. Acordem. Principalmente você, seu Robson Moreno. Não é treinador brasileiro que não tem vaga na Europa porque não é atual. Acordem, acordem. Se a Europa abrir para técnico brasileiro, não tem emprego de treinador na Europa. É ao contrário. Luxemburgo boicotado no Real Madrid. E aqui o complexo de vira-lata do futebol brasileiro ajuda isto a acontecer com outros treinadores. Porque o português, que não ganhou nada, pinta e borda na Gávea e ninguém diz nada. E jogador vai para Ana Maria Braga bater palma, mister. Quando um treinador chega e bota um treinador brasileiro, chega e coloca o seu ritmo de futebol, eles querem ir para a justiça. Cadê a diretoria? Cadê a presidência dos clubes para valorizar os técnicos brasileiros? Este cronista vem cobrando há muito tempo isso. Que os técnicos brasileiros não são valorizados e agora que a safra está pobre, é muito fácil dizer que não tem futebol. Mas não foi isso que Luxemburgo mostrou em 2019, não. Não foi isso. Engulou? Até hoje. Estão engolindo 4-4. Até hoje. Jorge de Jesus não provou que é melhor que Luxemburgo. E agora tá difícil. Agora tá difícil. Porque com o time que Luxemburgo tem na mão, já era o que a mídia quer projetar. E já era a intenção corrosiva da amarelinha. Luxemburgo, quando começou sua carreira, já era diferenciado. Enquanto muitos observam bola em campo, Luxemburgo já observava a movimentação de jogador.
Foi Luxemburgo que deu padrão tático a vários craques, a saber, Edilson Capetinha, Marcelinho Carioca, chamado de Marcelinho Spitfire, ingrato. Edmundo até hoje agradece a evolução que teve com o professor Luxemburgo. Ósio, italiano. E assim vários atletas do futebol mundial relatam a importância de professor Lucha na sua evolução de treinador. E aí eu tenho que ouvir aqui que a evolução se deu através de um português que chegou ontem. Graças a Deus. Futebol brasileiro iniciando pós-pandemia o resgate do futebol jogado Brasil. E Luxemburgo está à frente disso. Um futebol de resgate empírico, mostrando a capacidade de inventar diariamente o futebol. Porque foi este futebol que nos deu o título. Meus amigos, observem que após 2002, quando começou essa história de jogar Europa, o Brasil não ganhou mais Copa do Mundo. Eu já estou dizendo há muito tempo. E aí, a troco de quê? Querem continuar emplacando essa narrativa que ponto corrido, calendário Europa, trazer técnico estrangeiro para o Brasil, criar uma campanha para a amarelinha ter técnico estrangeiro, vai melhorar o nosso futebol. Vão acabar o futebol brasileiro, acordem, acordem. Ou vocês esqueceram aquela tática do Comitê Olímpico Internacional de não permitir que o basquete americano da NBA disputasse as Olimpíadas? Vocês se lembram disso? Não vão lembrar não. Robson não vai lembrar, porque não é interesse em fazer a comparação. Mas aqui a gente traz essa lembrança. O basquete americano não perde para ninguém. O basquete americano não perde para ninguém. Aí o Comitê Olímpico criou aquela regra tola, aquela regra extremamente sem vergonha de dizer que o basquete só pode ir amador. Aí o basquete americano só tinha que colocar o time universitário para jogar. Porque quando entrava o Dream Team, era uma humilhação em cima dos outros. Então, tem que fazer isso com o futebol brasileiro. Porque se deixar o Brasil jogar Brasil, se deixar o técnico brasileiro ser técnico brasileiro, se valorizar o técnico brasileiro na sua capacidade extrema, Brasil é Brasil sempre. Brasil é Brasil sempre. Ou vocês têm alguma dúvida que o 7-1 com aquele time cachorro, com aquele goleiro mandrake que a gente tinha, eu venho dizendo, rapaz, essa escalação do Brasil é a escalação da tragédia. Eu dizia isso há muito tempo. Vai manchar a carreira de Filipão. Mas Filipão foi corajoso, aceitou o desafio e pegou um time mandrake com um goleiro de futebol de botão e um goleiro de Hollywood, de time de Hollywood. 7-1 Alemanha. Parabéns, professor Luxemburgo. O Brasil está com o senhor. Os verdadeiros torcedores brasileiros acreditam no futebol brasileiro. Os torcedores, os clubistas, os futebolistas, os verdadeiros boleiros acreditam em técnico brasileiro e sabe o potencial de técnico brasileiro. Nós não precisamos de estrangeiro para dizer o que nós temos que fazer aqui. Isso é diferente de mercado aberto para o trabalho. O futebol brasileiro nunca foi um futebol preconceituoso. Qualquer um pode vir trabalhar. Agora, aqui dentro, quem manda é o Brasil. Não tem nem o que discutir se a Canarinho tem que ser aberta para estrangeiro ou para brasileiro. Não tem, essa discussão não existe.
O que é natural não existe. O natural é o seguinte: saiu Tite, entrou outro brasileiro. Isto é natural. Qualquer outra coisa é coisa absurda, é coisa extremamente de outro cego, outro do além. Se é que podemos chamar isso de além. Então, parabéns ao professor Luxemburgo, parabéns à imprensa brasileira, a verdadeira imprensa brasileira, que resgatou e vem resgatando a importante discussão da valorização dos técnicos brasileiros. Parabéns a Vanderlei Luxemburgo, a Oswaldo Oliveira, a Edilson Capetinha, parabéns à imprensa que vem valorizando e dizendo a importância do Brasil jogar Brasil. E o cronista vem dizendo muito, e percebam em todas as reportagens da imprensa séria que, mais uma vez, o cartoleiro cronista acertou. Boa noite, saudações vascaínas e vamos em frente.